Pessoal, bora falar agora sobre o assunto de drenagem, especialmente aqui drenagem direcionada para a parte de usinas fotovoltaicas. A gente vai trazer aqui a realidade de como é executar uma drenagem, qual momento faz e quais os pontos mais relevantes que a gente tem que levar em consideração para a gente estar executando essa drenagem. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou trazer primeiro aqui os pontos técnicos e algumas normas que regem essa parte de drenagem. E aí lá no final eu trago para vocês a cereja do bolo, que é na prática, o jeito que realmente viavelmente é mais economicamente falando, é mais viável e o que realmente a gente acaba praticando aí nas usinas fotovoltaicas. Beleza, meus queridos? Vamos lá. Pessoal, na drenagem, o sistema de drenagem para uma usina solar, o objetivo dele é evitar problemas de erosão. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, só um minuto. Estamos aqui. Na implementação de sistema de drenagem para uma usina solar, o objetivo principal é evitar problemas de erosão, alagamento e garantir estabilidade do solo e nas estruturas dos painéis. Abaixo estão os pontos críticos para essa etapa, além da normativa que regulamenta os parâmetros de drenagem. Pessoal, a gente tem que entender, deixa eu voltar a câmera aqui para mim, que o objetivo da drenagem, a gente tem basicamente dois objetivos principais quando a gente fala de drenagem, para dois cenários. Quando o nosso terreno ele é muito inclinado, a gente faz a drenagem justamente para combater a velocidade da água e também para justamente para essa velocidade da água não causar erosões na nossa usina fotovoltaica. E quando ela é muito plana, a gente faz para a água não alagar. Então a gente faz sistema de drenagem para drenar a água, tirar ela dali e aquela água não comprometer os nossos equipamentos. Um outro ponto importante, pessoal, principalmente falando de quando ela é muito inclinada, a gente faz para combater a velocidade da água, porque quando ela é muito inclinada, ela pega uma velocidade alta, ela acaba fazendo aquelas famosas enxurradas, não sei, cada um fala um jeito. E aí, o fluxo, o caminho que essa enxurrada toma, é o ponto crítico ali da parte de quando ela é muito inclinada. Por quê? Imagina comigo se a gente está numa usina, num cenário muito inclinado, a gente acaba tendo ali uma enxurrada e o caminho dessa enxurrada está passando e dá bem em cima de um inversor. Então, um outro ponto da drenagem, as curvas de nível, ali, as bacias de contenção ou as próprias canaletas, elas servem também para proteger os elementos da usina. Se ali no próprio cenário a gente identificar que vai formar um caminho onde a resultante daquela enxurrada vai dar num elemento da usina, seja um inversor, um transformador, uma cabine de medição, a gente deve fazer ali estruturas reforçadas para garantir que essa enxurrada não vai afetar os nossos elementos aí das nossas usinas. Então, é basicamente isso o papel da nossa drenagem, beleza? Deixa eu voltar aqui, compartilhar aqui com vocês a nossa tela. E vamos lá, pessoal. Quais são os principais pontos do nosso sistema de drenagem? O que você tem que se atentar para poder fazer? O estudo hidrológico e hidráulico. Antes de desenvolver um projeto de drenagem, é fundamental realizar um projeto hidrológico da área. Esse estudo deve considerar a pluviosidade do local, escoamento superficial e possíveis enchentes. O estudo hidráulico, por sua vez, ajuda a determinar o dimensionamento adequado do sistema de drenagem para lidar com o volume de água esperado. O que isso aqui está querendo dizer, pessoal? Nós vai lá nos estudos registrados que a gente tem, que é um estudo público, entendeu? Que ele fala qual o índice de chuva dentro daquela região nos últimos 25 a 50 anos. E isso tudo medido em milímetros, que a gente sabe que a gente mede ali a chuva por milímetro quadrado que chove, certo? Então a gente vai dimensionar as nossas valas, as nossas drenagens, de acordo com esse histórico direcionado para a região ali da sua usina fotovoltaica, beleza? Escoamento igualzinho, é um estudo parecido com o que a gente faz de índice de irradiação solar, para ter uma previsibilidade de produção da nossa usina fotovoltaica. São estudos bem parecidos, o de irradiação solar e o da pluviosidade do local lá. As palavrinhas trava a língua aqui. Vamos lá. Drenagem
Escoamento superficial e captação de águas pluviais. É essencial planejar um sistema, pessoal, que capture e direcione adequadamente as águas pluviais, evitando que elas fiquem acumuladas nas áreas onde os painéis solares estão instalados. Os sistemas como canaletas, valetas e bocas de lobo são frequentemente usados para captar e direcionar a água. Esse aqui, pessoal, é aquele cenário onde eu comentei com vocês quando a usina é muito plana. E aí, e principalmente se ela faz aqui, ó, deixa eu voltar aqui para mim. Principalmente, pessoal, se ela faz uma espécie de bacia, se as bordas da sua usina é mais com uma cota maior e o meio é menor, aí você tem um problema gigantesco, aí você vai ter que fazer uma terraplanagem que não tem como nessa situação, pessoal. Ela tem que estar primordialmente nesse formato do que nesse formato, porque aí fica complicadíssimo de você fazer uma drenagem nesse ponto, aqui vai criar uma piscina, né? Então, nesse trecho aqui, pessoal, que eu destaquei aqui, esse aqui, ó, deixa eu voltar aqui minha tela, ele está falando especificamente dessa parte, onde a usina é muito plana e quando chove a água fica alocada no nosso sistema. Então a gente precisa fazer um sistema de drenagem especificamente para escoar essa água embora. Beleza? Drenagem perimetral e interna da usina são os segmentos que a gente faz a nossa drenagem, pessoal. Usinas solares de grande porte necessitam de um sistema de drenagem que combine soluções perimetrais e internas. As valetas perimetrais ajudam a desviar a água antes que ela chegue nas áreas centrais da usina, enquanto os canais internos garantem que a água escoe de maneira ordenada. Ou seja, é a gente planejar e executar de forma eficiente aí essas valetas perimetrais e internas, beleza? Prevenção para erosão, pessoal, que é o caso aqui de quando a nossa usina tem uma inclinação forte, que eu acabei de falar. A erosão do solo é um problema comum em usinas solares, especialmente em áreas inclinadas de solo solto. O projeto deve prever medidas de controle e erosão, como mantas de proteção anti-erosão, gramíneas e áreas de taludes com alocação de geossistêmicos. O que é isso aqui, pessoal? Em áreas onde a gente tem inclinação, a gente faz as valetas de drenagem justamente para não acontecer grandes erosões e principalmente falando de taludes, entendeu? Passando aqui, ó, velocidade de escoamento. É importante controlar a velocidade das valas e os canais de drenagem para evitar desgastes e a erosão do solo. Pode ser necessário instalar dissipadores de energia ou seções de revestimento de concreto em locais de altas velocidades e fluxos. Esse aqui, pessoal, é quando a gente tem um local mais inclinado e aí lá no final dele a água vai chegar com muita velocidade. Então a gente faz aqueles extravasores, umas contenções, que é uma... Deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Que eu falando aqui vocês vão entender, mas se pegar a imagem... Extravasor de drenagem. Vocês vão ter uma noção bem melhor do que é. Dissipador de drenagem. Aqui, ó, deixa eu compartilhar a tela mais uma vez. Tela do PC. Tá aqui, pessoal. É basicamente isso aqui, ó. Quando lá no final da nossa drenagem, ela está muito inclinada, e a gente faz esses dissipadores, que é uma câmara, um espaço onde a gente coloca esses blocos, concreto aqui, tem gente que coloca pedra, então a gente coloca vários elementos aqui para travar a velocidade da água e ela não causar erosão desse elemento aqui para frente, entendeu? Então a gente tem aqui a nossa inclinação, olha lá, ele vem caindo por escadas e lá no final ele tem os tijolos aqui, ó, igual todos eles têm. E aí isso aí vai quebrar a sua velocidade da água e aqui, ó, esse aqui veio com pedras, tá vendo? Isso vai quebrar a velocidade da água e vai te ajudar muito em relação à parte de erosão. Beleza? Beleza? Vamos passar aqui para frente. Falando aqui também da parte do dimensionamento do sistema de drenagem. O dimensionamento, pessoal, deve ser feito para suportar as chuvas mais intensas da região. Claro que a gente sempre projeta, lembrando que a gente sempre faz essas projeções, esses dimensionamentos, visando o pior cenário, né?
Normalmente adota-se o período de retorno de 25 a 50 anos, que eu tinha comentado com vocês, dependendo da criticidade da usina e da legislação local. E temos também, pessoal, esse aqui é bem raro de ser utilizado, mas é bom a gente ter uma noção, que é a drenagem subterrânea e estruturas de contenção. Em um terreno com alta capacidade de acumulação de água, como áreas de solo argiloso ou com lençol freático elevado, o sistema de drenagem subterrâneo pode ser necessário. Tubos perfurados e geodrenos são comumente utilizados para ajudar a drenar essa água do solo. É uma drenagem, pessoal, parecida com a que a gente tem na parte urbana de uma cidade, onde é aqueles dutos que vão passando de forma subterrânea por baixo da terra. E aí, só que esses são furados para quê? O lençol freático, temos aqui, olhando num corte, né, o lençol freático está aqui e essa drenagem está passando aqui. Então ele vai drenar esse lençol freático e vai até abaixar esse lençol freático, para ele não chegar no nível ali das suas valas e das suas fundações da estrutura da sua usina fotovoltaica. Beleza? Vamos falar aqui um pouco agora de normas, pessoal. Vamos passar aqui pelas normas e posteriormente eu já falo o que a gente executa de fato na prática de uma usina fotovoltaica. Quais são as normas que vão regulamentar isso aí, pessoal? NBR 111.86, que é a drenagem superficial de áreas urbanas. Esse aqui lá vocês vão achar muitos parâmetros lá. NBR 12212, projeto de vasos de drenagem para estradas. Estabilidade de taludes, NBR 11682. NBR 1308, que é a parte de drenagem subterrânea, essa que a gente acabou de falar. E tem uma outra, pessoal, que é o Código Florestal Brasileiro, que é a lei número 12.651. Embora não trate exclusivamente de drenagem, mas o Código Florestal impõe diretrizes sobre a preservação de áreas próximas a corpos hídricos, o que impacta diretamente na escolha e na instalação de sistemas de drenagem em locais que atuam proximamente com áreas de preservação ambiental. Beleza, meus queridos? Anotaram aí essas normas que são muito importantes, pessoal. Algumas recomendações adicionais aqui. O planeamento ambiental e licenciamento. O que isso tem a ver com drenagem, pessoal? É importante consultar os órgãos ambientais e obter licença específica para sistemas de drenagem, especialmente quando isso aí envolve aqueles corpos d'água naturais ou áreas de preservação próxima ao projeto. Porque às vezes, dependendo da drenagem que você faz, ele pega esses corpos naturais e você pode influenciar no ecossistema daquele local. Então, às vezes, você vai precisar de uma licença ambiental específica para aquela drenagem, entendeu? E o resto é manutenção e monitoramento. Agora, pessoal, é a cereja do bolo. O que a gente faz na prática quando a gente tem uma expertise maior? Vamos lá. O que a gente faz? Na prática, pessoal, a drenagem é um assunto que come uma fatia do orçamento gigantesca. Por se tratar de quase sempre ser valetas concretadas. Alguns casos a gente coloca alguns casos paliativos, quando a verba está muito curta, a gente faz as valetas assim mesmo e só compacta o chão dessas valetas e coloca uma camada de grama e põe grama ali que a grama segura e a gente dá uma manutenção maior em cima dessas usinas. Mas o que a gente faz? Quando a gente coloca isso na mão de um projetista, normalmente eles superdimensionam essas drenagens. Eles colocam um monte de valeta para todo lado, dá milhões de metros lineares ali e esse orçamento vai lá em cima. Basicamente eu, com a experiência que a gente já vai pegando aí em cima das usinas que a gente cria e posteriormente das usinas que já estão prontas e a gente consegue acompanhar um pouco a operação e manutenção. Qual que é o melhor dos mundos, pessoal? A gente vai presencialmente em campo, em loco. Claro, se é presencialmente em campo é porque é lá em campo, né? A gente vai até lá a usina e faz uma análise dos pontos críticos, lugares mais inclinados e que tem tendência a acumular água. E aí a gente faz uma valeta naquele local. Ah, tá muito inclinado? Aí faz uma valeta, justamente para não, uma valeta concretada para não dar erosão. Ah, aqui a gente vê que vai acumular água, a gente faz uma valeta para escoar, uma só. E aí essa uma valeta nos pontos críticos
já vão tirar os pontos críticos da sua usina referente à drenagem. E aí você termina de executar a sua usina, a sua obra, e você vai ter minimamente ali uma drenagem. Ela não, provavelmente às vezes ela não vai ser o suficiente, mas você já faz ali os caminhos críticos da sua drenagem. E aí, quando você tiver algumas 3 ou 4 chuvas torrenciais, provavelmente vai surgir ali alguns pontos que vão requerer ajuste. E aí você faz o ajuste em cima da onde requerer ajuste. Mas nunca vai ser algo crítico, porque o principal você já fez. Então, vai ser somente alguma adequação de acordo com a situação. Porque é só quando chove, pessoal, que a gente tem a prática, que a gente entende qual que é a real necessidade daquela drenagem ali. E não é uma chuva torrencial que vai virar a sua usina de cabeça para baixo. Isso, claro, né, se você já tiver feito ali a drenagem mínima dos pontos críticos. E aí, pessoal, você consegue enxugar muita grana em cima da drenagem. Porque quando a gente fala de um sistema superdimensionado, normalmente os orçamentos das empreiteiras giram em torno ali de 400 mil até 1 milhão de reais direcionados somente para drenagem. E quando você faz só essa drenagem direcionada, você reduz esse custo para 80 mil, 100 mil. E aí depois, quando tem uma chuva torrencial, você vai lá e vê quais são as novas adequações que você vai precisar fazer e faz ela de forma pontual. Mas no geral a gente consegue diminuir esse custo aí de 400 a 1 milhão em 40%, 60% quando você faz dessa forma. Beleza? Na prática, pessoal, qual outro ponto que a gente deve ficar com o olho grande, atentos ali relacionado à drenagem? Observar muito bem se não tem um ponto mais alto do que a sua usina. Por quê? Porque se chover num ponto mais alto que a usina, ela vai receber a água de um local onde não é da usina. O que você faz? Você vai acima da usina, do lado de fora da usina, e faz uma curva de nível para ela não receber a água de outros ambientes. Isso vai ajudar pra caramba na sua usina. E um outro ponto de atenção relacionado à drenagem, vamos supor que você tem uma drenagem inclinada ali, né? Então, vai chover em toda essa região aqui e essa água vai escoar para cá. Toda usina fotovoltaica ela tem que ser fechada, cercada perimetralmente por todo o perímetro dela, e isso não tem discussão, porque senão você me passa na vistoria, né? Porque a gente está falando de uma usina onde ela vai produzir energia, então ninguém pode ter acesso àquilo ali, senão ele morre eletrocutado lá. Então lá no final da sua usina vai ter uma cerca passando. Então é importante você entender o caminho dessa água e lá no final você deixar uma passagem na sua cerca. Porque senão a drenagem vai levar a sua cerca embora. Então é importante você já colocar algum mecanismo de passagem lá na sua cerca de uma forma onde ninguém tenha acesso, que uma pessoa consiga passar, mas a água consiga passar. Para você drenar ali naquela parte a sua água. Beleza, pessoal? O que eu tinha para falar de drenagem, colocando aqui a minha experiência, as normas técnicas que eu consegui mapear e tudo, era isso, pessoal. E outro ponto, o momento ideal de você fazer a drenagem é antes de executar a usina, porque você não vai ter os elementos ali, as placas te atrapalhando a fazer, porque normalmente a gente usa maquinário pesado. Na prática a gente sempre faz depois. Por quê? Porque normalmente acontece numa velocidade muito dinâmica a nossa execução de uma usina fotovoltaica. E a gente tem os prazos do parecer de acesso. E é complicado você direcionar a sua energia, a sua mão de obra, o seu maquinário para fazer uma drenagem quando você precisa terminar a parte de força da usina, a parte de capacidade produtiva da sua usina, para você ser aprovado na vistoria com a concessionária, porque normalmente às vezes a gente tem prazo. Então o mais comum infelizmente, a drenagem ficar para depois da usina pronta. Depois dela aprovada, aí você tem o tempo que você quiser para você fazer a sua drenagem. Seja, às vezes, você precisar fazer as valetas na mão, passando por debaixo das placas, mas você vai conseguir fazer. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês de drenagem. Espero que vocês tenham conseguido absorver bastante conhecimento da minha experiência. E vamos para os próximos capítulos, não percam.